Ministério da Justiça acionou a Polícia Federal para investigar o jogo virtual Baleia Azul. Jovens de pelo menos 5 estados teriam se envolvido em automutilações. Este é o assunto do quadro Direito em Pauta de hoje. Pode rodar a vinheta. Adolescentes estariam sendo encorajados a retirar a própria vida através de uma série de desafios online. O bullying e a exclusão, junto com a falta de empatia dos colegas, pais e professores, podem contribuir para o transtorno na mente dos jovens. Boa noite, professor Paulo Regis, seja bem-vindo. Boa noite, Bibi. Sempre uma alegria estarmos tratando de mais um tema jurídico. Muito bem. Na noite de hoje, nós contamos com a delegada Sônia Dalina, que integra o Departamento da Criança e Adolescente da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. E também, como sempre, professor de Psicologia Jurídica da UBRA Canoas, professor Jorge Trindade. Sejam bem-vindos ao Direito em Pauta. Obrigada. A delegada Sônia já esteve aqui outras vezes, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pelo espaço. Inicialmente, nós gostaríamos, delegada, que a senhora explicasse quais são as ameaças, ou algumas delas, do jogo Baleia Azul para os adolescentes. Na verdade, aquele adolescente que já tem uma vulnerabilidade, ele se sente atraído, ele está numa época em que se autoafirma e estão aí os perigos da internet que são muito sedutores, né, para esses adolescentes. Então, eu aconselharia os pais a fazer uma observação muito apurada do comportamento dos seus filhos, né? Sem sombra de dúvida, a observação é o melhor caminho, mas, ao mesmo tempo, eu quero tranquilizar o público que está nos ouvindo agora, porque no Departamento Estadual da Criança e do Adolescente nós não temos nenhum tipo de caso que seja linkado ao jogo Baleia Azul. Professor Jorge Trindade, quando o adolescente ele não consegue conviver com as suas frustrações, que é um quadro crítico, ele não se torna vítima da Baleia Azul e outras propostas que hoje estão no mercado, estão na internet, como diz a delegada? Com certeza, professor Paulo Regis. Não propriamente vítima, mas se torna uma pessoa mais vulnerável. E aumenta os fatores de risco para que o adolescente que anda em busca de sua identidade e que também tem conflitos familiares, enfim, conflitos de natureza psicológica, ele se torna muito mais vulnerável para esses chamamentos. O que tem que ficar bem claro é que esses chamamentos cumprem um determinado interesse de alguém, como, por exemplo, a pessoa que criou esse modelo Baleia Azul, ela tinha o propósito explícito de fazer uma limpeza na sociedade. E o adolescente tem que saber isso. E o adolescente não é objeto de limpeza. O adolescente é alguém que está em desenvolvimento, que tem dignidade como pessoa humana e que esse comportamento é um comportamento nazista, que leva as pessoas à automutilação e, às vezes, até comportamentos mais graves. Portanto, usando bem uma linguagem de adolescente, não entre nessa. Não caia nessa linguagem de adolescente. Isto é roubada, isto é fria. Procure seus pais. Ah, mas está difícil. Fale com o seu professor, fale com as pessoas que podem lhe trazer orientações e clarificar o seu desenvolvimento. A própria universidade tem serviços, a UBRA tem serviços de acolhimento do adolescente que passa por alguns conflitos nessa etapa do desenvolvimento. Bom, mais uma vez, delegada, para a gente entender o trabalho que é desenvolvido no Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, da Polícia Civil, como vocês estão enfrentando esse tipo de jogo online, esse tipo de manifestação online, como disse bem o professor Paulo Regis, não só esse jogo, mas outros riscos que a internet acaba trazendo para o adolescente, numa situação vulnerável, ou até mesmo fragilizado, não estabelecendo relações no dia a dia, buscando relações virtuais, e aí eu já vou me lembrando, por exemplo, da pornografia infantil, casos de pedofilia, enfim. Preocupados, né, com a questão especificamente da Baleia Azul,
o nosso setor, o nosso departamento de investigações já abriu um inquérito para fazer os levantamentos do que efetivamente teríamos, né, em razão do jogo. Podemos observar que todos os fenômenos de violência, a automutilação das meninas, esses jogos de autoafirmação que os próprios adolescentes criam entre si nos seus grupos, isto, na verdade, tem uma característica que é de permanência numa determinada idade. Nós temos aí vínculos que nos demonstram, né, em cima de registros anteriores, que nós estamos com a mesma quantidade de meninas fazendo automutilação, a mesma situação de violência entre garotos, enfim. Na verdade, o jogo Baleia Azul, ele veio numa época em que a vulnerabilidade está maior, digamos assim, e a sedução do jogo atraiu esses adolescentes que antigamente estavam atraídos por outros tipos de situação. Pichar um prédio de estatura enorme. Ou seja, não mudou o índice? Não mudou o índice, nós estamos com os índices idênticos ao que sempre tivemos. A questão do suicídio, que é o que mais preocupa, né? Os casos de suicídio nada mais são do que históricos longos de depressão antiga, daquela criança que já teve problemas e que foi evoluindo, e aí lá na sua adolescência comete o suicídio, mas é por um histórico anterior. E então a Baleia Azul em si, ela não está tendo essa interferência nesta rotina que já nos era repassada para o DECA na questão da violência. Acho que é muito interessante, delegada, essa observação de que os adolescentes mais vulneráveis para esse tipo de evento são efetivamente aqueles que têm um traço histórico, familiar, de depressão. Sem dúvida. E também aqueles adolescentes que têm traços de comportamentos impulsivos. Eu começo a fazer um ato e depois não consigo parar. Então, esses são capazes de entrarem num apelo desses jogos e pelo seu grau de compulsividade, depois não conseguem se desvencilhar dessa brincadeira. Então, esses são os mais vulneráveis, os que têm traços depressivos, embora traços depressivos não signifique uma patologia, é uma maneira de se relacionar com os objetos no mundo, e aqueles que têm comportamento mais de repetição. Esses são mais vulneráveis. Eu acho que é importante que a gente deixe bem frisado, né, doutor? Que nós não podemos nos envolver pelo pânico de um fenômeno que está viralizando artificialmente. Exatamente, porque é produzido pela mídia muitas vezes. Exatamente. É isso que fique claro para os pais e professores. Né? É bom, é muito importante, né, Bives, registrar, esse registro que a delegada Sônia está fazendo é muito importante para que nós possamos orientar as famílias sobre esse quadro que, aparentemente, o índice que a delegada acaba de falar, daria uma extremada preocupação. Na verdade, se trata de mais uma opção que não é significativa sob o aspecto da segurança pública. Tanto que tivemos jogos anteriores, quem se lembra do RPG, era um tipo de jogo que tinha, há 2 décadas atrás, também uma impulsividade no jovem, que tinha que cumprir determinadas tarefas. A caça do Pokémon foi algo que envolveu inúmeros adolescentes. Ele foi assaltado porque estava caçando Pokémon. Ou invadiu uma propriedade. Invadiu uma propriedade porque estava caçando Pokémon. Então, na verdade, nós temos que ser muito lúcidos e verificar realmente qual é a situação. A situação neste momento é que não há ligação entre as situações que nos chegam de autoagressão, de automutilação, né, de tentativas de suicídio, não há uma relação direta com o jogo Baleia Azul. Delegada Sônia, nós temos mais uma preocupação. As pessoas que são chamadas de administradores do jogo. Os curadores. Os curadores, exatamente. Essas pessoas poderão ser enquadradas em práticas criminosas, como associação criminosa, lesão corporal, ameaça, homicídio tentado e
tomara que não, mas incitação consumado. ao suicídio, incitação ao suicídio. Facilitação. não Tem é? várias coisas que Exatamente. poderiam Já houve, haver a responsabilização. me perdoe interrompê-la, mas a pergunta é exatamente essa. Ela conclui exatamente com essa indagação. Já chegou à Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul algum caso em que nós tenhamos apurado algum agente chamado de curador envolvido? Não. Nós estamos em fase de investigação e eu digo mais, os curadores, eles, na maioria das vezes, o que está nos parecendo é que não se conhecem entre si, portanto, não seria uma organização criminosa, uma quadrilha, alguma coisa conspiratória, né? E agora, recentemente, a Polícia Federal já deu um perfil dizendo que os curadores provavelmente sejam adolescentes também, ou jovens, e também vulneráveis, em estado depressivo. Portanto, claro, serão identificados, serão indiciados e responderão pelos seus atos. Mas também não se trata de uma quadrilha organizada que tem uma finalidade específica, são atos isolados e também temos a trollagem. É muito importante aqui nós dizermos que nós temos a trollagem, que é aquele jovem que vê uma oportunidade de brincar, entre aspas, e aí entra como curador numa situação dessas, analisa lá no Facebook um grupo de jovens que já conversa das suas tristezas, das suas depressões, manda o convite para aqueles ali e começa a praticar a ação como se fosse um curador. Né? A mim preocupa um pouco, delegada, que parece que esse modelo da baleia azul, na sua origem, tinha essa ideia do extermínio, não é? Da limpeza do inimigo, que é uma coisa que nos remete ao período do nazismo. Essas ideias, de vez em quando, aparecem por aí. Ela originariamente é russa. Então, talvez na sua origem, em outros países, né? Quando chegou aqui no nosso espaço, a gente está tendo apenas esse panorama. Ela chega no Brasil no início de abril, não foi? Do corrente ano, exatamente, né? É muito recente. E tanto é que a investigação está andando nesse sentido, chegaremos certamente àqueles, porque sabe que os vestígios ficam, né? Não tem como apagar os vestígios eletrônicos, né? Então é óbvio que nós chegaremos. Mas neste primeiro momento o que a gente pode dizer é que os pais têm que estar atentos, têm que estar observando, têm que estar ao lado dos seus filhos, têm que estabelecer diálogo, os jovens têm que se aproximar dos seus pais. E, desta forma, nós vamos ter a baleia azul daqui a um mês como algo do passado. Exatamente. Perfeitamente. Que assim seja, né? Assim É isso seja. que a gente espera. Bom, quero agradecer, professor Jorge Trindade. Delegada, seja sempre bem-vinda, delegada Sônia. Muito obrigado, delegado. Exatamente. Obrigado, professor Jorge. Professor, e até até o a próximo próxima. encontro. Tá bem? Isso aí, muito Tá bom. obrigado.